Antes de abrirmos a palavra, quero convidar você para falar um pouquinho com Deus. Feche seus olhos, se possível for. Senhor Deus, estamos aqui com a tua igreja, espalhada por todo o território do Brasil, talvez alguém até fora do Brasil. Não importa onde esteja, o Senhor está ao lado dele. Abraça essa pessoa, esses teus filhos, e nos dê agora, Senhor, ao conversarmos sobre a Bíblia, sobre profecias, que o Senhor nos ilumine a mente, o coração, nos ajudando a entender aquilo que o Senhor quer que entendamos e, acima de tudo, a praticar aquilo que o Senhor quer que venhamos a praticar. E toda a glória seja tua, em nome de Jesus. Amém. O título de hoje é Crede nos seus profetas. A mensagem que você ouviu agora, o hino, sobre a fé dos nossos pais, veio muito a calhar com o tema de hoje. Muito obrigado, mais uma vez, Sérgio, Evelyn e a Esk. Abra sua Bíblia, se possível for, ou acompanhe aí no GC na tela, o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. É um texto clássico que você conhece, e ele é a base para a mensagem, para a conversa que vamos ter agora. Diz assim, na minha Bíblia: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Mas continua. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que bênção esse texto. E sabe por que Deus falou para a gente crer nos profetas? Porque os profetas fazem duas coisas que nos ajudam a prosperar. Primeiro, eles nos previnem, nos avisam o que vai acontecer. Olha o que diz ali em Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, os profetas sabem, Deus revela a eles o que vai de importante acontecer no mundo, para que os seus filhos, os filhos de Deus, os servos, os fiéis, não sejam jamais, de forma alguma, pegos de surpresa. Muito menos sejam enganados pelas ciladas de Satanás. Então nós estamos avisados. O que está acontecendo hoje, mundialmente, é uma coisa que a mídia não se cansa de falar que é algo inédito, que nunca foi imaginado, nunca foi nem previsto, nem em filmes de ficção. É verdade, para eles, não para nós. Nós já sabíamos, não em detalhes, não na forma exata e como aconteceriam, mas sabíamos que algo assim, muito semelhante a isso, e já vamos falar mais sobre esse assunto, aconteceria, porque os profetas os revelaram. Mas mais do que isso, os profetas não apenas preveem o futuro, mas eles ensinam a mim e a você como agir, como reagir, como se prevenir das consequências negativas dessas coisas. E é mais sobre isso que quero conversar com você hoje, como os profetas nos ajudam. Essa crise, ela nos abalou, ou abalou o mundo, pelo menos, em 4 pilares fortes, inclusive o mundo religioso, o mundo cristão. 4 pontos são os pontos mais comentados de dificuldades, óbvias até, que estão acontecendo em virtude da pandemia, da quarentena e das crises decorrentes. Primeiro, número 1, saúde. O risco de um vírus mortal ou que pode prejudicar a saúde das pessoas, ele é real. A intensidade disso, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e não quero entrar nesse mérito. Mas que o vírus existe, que há risco de saúde, sim, isso é fato. Esse é um pilar. A saúde debilitada ou em risco, em grande parte da população, a tal ponto que os governantes acharam melhor deixar todo mundo, a maioria, em quarentena. Outro pilar que está sendo abalado, a questão financeira. Os rendimentos da população, de forma geral, está, no mínimo, na melhor das hipóteses, diminuindo. Em muitas famílias, o rendimento cessou completamente. Outro grande pilar que está sendo abalado pela crise é a fé. Pela dificuldade que as pessoas têm hoje de congregar, de estar numa igreja e de encontrar os seus irmãos, de ouvir um pregador, um pastor, um líder religioso. Essa dificuldade tem abalado a fé ou tem dificultado o acesso à religião para muitas pessoas. Também é um assunto que mexeu com o meio religioso fortemente. E o quarto e último pilar, que foi claramente, obviamente, que há consenso que foi abalado, são as emoções. As pessoas estão com os nervos à flor da pele, no sentido de que estão tensas com relação ao dia de amanhã. O que vai acontecer, o que não vai, o que será de mim, o que será da minha família. Tudo isso tem mexido com muita gente. Mas o que os profetas têm a nos dizer sobre isso? Crede nos seus profetas, prosperareis.
Então vamos ver um pouquinho no pilar número 1 que foi abalado, que é a saúde. Jesus, lá em Mateus, capítulo 24, verso 7, diz o seguinte: haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Jesus mesmo avisou que haveria pestes, como sinal. Não a peste comum que sempre existiu e sempre existirá, mas a peste extraordinária a ponto de ser um sinal da sua vinda. Isso aconteceria. Jesus previu isso. E não só Jesus. Uma profetisa mais recente em nossa história, chamada Ellen White, que os adventistas conhecem bem, e que se você não conhece, eu sugiro você ler sobre ela, ou ler os escritos dela. Ela escreveu no livro O Grande Conflito, página 589 até 590, muita coisa interessante. E eu destaquei alguma coisinha aqui só para você e para mim. Ela afirma que Satanás opera por meio dos elementos, a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Veja, os desprevenidos. E ela continua: estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Satanás trabalha com o laboratório da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus o permite. E continua: ele, Satanás, destrói a seara que está a amadurecer. E seguem-se fome, angústia, e aqui sublinhei essa última frase: comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Veja se não é uma descrição perfeita. Eu não sei se a White estava pensando em coronavírus, mas que se encaixa, se encaixa. Comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Olha essa notícia, que está aí inclusive o link, o site, para você, se você quiser procurar. Está na internet também, está em outras redes de comunicação, porque foi uma notícia amplamente alardeada, que o coronavírus se propaga pelo ar. Ninguém nunca teve dúvida sobre isso, mas além disso, olha o título: os cientistas detectam coronavírus no ar em ruas e prédios próximos a hospitais, não saindo de pessoas, mas estão lá em suspensão. Eu li a reportagem, fala de que ele fica no ar, em suspensão, por um tempo tão longo que eles não sabem definir quanto tempo. Não é eterno, logicamente, mas ele fica no ar, vai ficando, vai ficando. Exatamente como você acabou de ler, como a profetisa Ellen White previu, pestilências no ar, Satanás joga peste no ar. Como isso aconteceria, a gente não sabia em detalhes. Agora a gente está entendendo, pelo menos em parte. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, aí vem o contraponto. Você sabe o que está acontecendo, o profeta avisou. Mas o profeta também avisa você e a mim de como passarmos pela situação sem sofrermos, sem sermos excessivamente, pelo menos, atingidos por ela. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entendeu? Veja mais um texto, para você entender junto comigo. Em Romanos 12, 1 e 2, o mesmo profeta, apóstolo Paulo, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amigos, cuidar da saúde é uma coisa, diria até óbvia, né? Todos nós precisamos cuidar. Existe muita controvérsia, muita especulação, muita coisa se fala daquilo que faz bem, do que faz mal, para combater o corona, para curar ou para evitar. Mas existe uma coisa que é consenso em todas as alas, segmentos, ideologias das mídias e fora das mídias, nos zap-zaps da vida, em tudo, que é consenso, que ninguém combate, que a melhor ferramenta para que você não padeça de coronavírus, e não é só de coronavírus aqui, cá entre nós, né? De tudo, com relação à saúde, é fortalecer o sistema imunológico. Esse é o consenso. E como se fortalece o sistema imunológico? Eu entrei no site na internet, né? E vi as notícias. Eu fiquei pasmado. Eu fiquei assim, boquiaberto. Porque a maioria das notícias, amigos, a maioria dos sites que falam sobre como se prevenir do sistema imunológico, como melhorar seu sistema imunológico,
enriquecê-lo e se prevenir dessas doenças, eles citam, em geral, até 8 métodos. 8. Eu peguei um site aqui, que é ligado à Folha, e eu acho que vai ser colocado aí na tela para você, e esse site diz certinho ali quais são as maneiras de você fortalecer o sistema imunológico. E eu coloquei, se for colocado na tela, você vai ver que não é uma paráfrase minha, não é meu jeito de escrever. Eu copiei e colei do site. Está aí o site, tudo certinho, e o título é Confira Dicas para Turbinar o Sistema Imunológico. É da Folha, inclusive. Foi vinculado em outros sites de comunicação que não são da Folha, porque ficou muito legal a matéria. E olha só quais são as 8 maneiras, segundo a Folha, né? No caso não é a Folha de São Paulo, é a Folha de Vitória, mas ligado à Folha, que também foi replicado na Folha de São Paulo. E as 8 maneiras são: número 1, alimente-se bem. Olha, você já viu isso em algum lugar? Número 2, pratique atividades físicas regularmente. Número 3, mantenha a carteira de vacinação em dia. Esse a gente não era muito familiarizado profeticamente falando, mas está lá, é o 3. 4, durma bem. 5, fique longe do estresse. 6, abandone maus hábitos. Na Folha, que incrível. 7, tome sol. E 8, consuma alimentos fortalecedores do sistema imunológico. Fora essa questão de vacinação, todos os outros remédios, os 8 que a Folha coloca, eles se encaixam perfeitamente com um texto de uma profetisa chamada Ellen White. E Ellen White fala o seguinte: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Isso está no livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 301. O profeta avisa o seu povo sobre o que vai acontecer e como se prevenir das mazelas que vão atingir a grande humanidade. Aqueles que se prepararem e acreditarem, eles não serão pegos de surpresa, como serão poupados de muitas desgraças entre os filhos de Deus e até entre os não filhos de Deus. Porque é só a adventista que cuida da saúde? Não, não é. E todos que cuidam da saúde estão tranquilos nesse momento, ou pelo menos menos tensos, porque os seus riscos, se não zero, são bem diminuídos. E Deus quis preparar, não indivíduos aqui e acolá, mas todo o seu povo. Agora, é bem verdade que, infelizmente, nem todos os filhos de Deus, ou que assim se consideram, nem todos os adventistas do 7º dia, nem todos os cristãos cuidam da saúde. E serão sim atingidos. Correm sim riscos, se não do corona, que talvez não seja nem o maior risco hoje, mas de outras mazelas ainda piores, que estão por aí, a mídia talvez não veicule, mas estão por aí igual. Estão matando também, provavelmente em maior escala. Deus quis prevenir o seu povo. Quando Deus avisou sobre a morte dos primogênitos lá no antigo Israel, no Egito, quando o antigo Israel estava lá como escravo por sair, alguns israelitas não acreditaram e perderam seus filhos. E, paradoxalmente, alguns egípcios acreditaram e não perderam seus filhos. Então, Deus vai poupar não conforme o certificado de batismo que cada um tem, não aonde está arrolado o seu nome, em que igreja, não, mas aqueles que praticam o que ele ensina. E a pergunta que eu faço para você, e é bom que estou numa televisão, nem estou te vendo, não estou acusando ninguém, e talvez a carapuça sirva em mim também. Você está seguindo o conselho dos profetas? Você tem prosperado na sua família? Veja mais, vamos conversar mais sobre isso. Os 8 remédios de Deus é o ar, só recapitulando: a alimentação, a abstinência, a água, o exercício, a fé, o sol e o sono. Eu tento decorar esses 8 remédios para todos os dias ver se eu pratiquei os 8. Os 4 primeiros começam com a letra A. Ar, alimentação, abstinência e água. A. Depois vem em ordem alfabética a letra E de exercício, F de fé, ou confiança em Deus. Eu coloquei tudo uma palavra só, eu acho que vai aparecer aí na tela, para ficar mais fácil ainda de decorar. Cada remédio uma palavra só. E aí termina com os 2 últimos, que é com S, sol e sono. Né? E aí todos os dias eu tento ver, estou cuidando disso? Às vezes corrego aqui e acolá, às vezes no sono, às vezes na alimentação, como uma porcaria lá, tal. A gente às vezes é meio jaguara, sabe? Então, mas a gente paga o preço por isso. Escolhas que a gente faz. Mas Deus quer que a gente vá crescer nesse assunto fortemente. Porque o mundo não vai acabar com o coronavírus. Talvez pestilências maiores e mais fortes virão.
E Deus precisa preparar um povo para isso, e Ele quer cuidar de você. Mas há um outro pilar que foi fortemente abalado. O pilar, ou está sendo, e ainda vai ser mais, o pilar financeiro. Mas os profetas falam sobre isso? Sim, sim. Jesus, no mesmo texto que eu já usei, eu não quero variar muito de texto para não confundir você, é onde ele fala de pestes, em Mateus 24, verso 7, também fala que haverá fomes. Veja, fome sempre teve na humanidade. A questão não é a fome em si, até eu já passei fome, mas o dia que eu passei fome, ou que eu venha a passar fome, não é necessariamente um sinal. É quando a intensidade do sinal é maior do que o comum, muito maior do que o comum, que isso se torna um sinal. Então, fome sempre tivemos na humanidade, nos países típicos onde isso acontece. Mas hoje, essa fome pode ser muito maior. No livro Grande Conflito, na página 590, no mesmo texto que eu já li, também diz que seguem-se fome. Vai aparecer na tela para você. Seguem-se fome e outras coisas mais. Ou seja, as pessoas ficariam pobres, miseráveis, a ponto de passar fome. Agora pegam uma notícia atual, que ainda está na mídia. Se você entrar, está aí o link na tela, e o título da notícia da BBC. Coronavírus, : crise causada pela pandemia levará 30 milhões de latino-americanos à pobreza. 30 milhões de pessoas serão empurradas para a miséria, para a pobreza, e vão passar necessidade, e sim, fome. Sim, fome. Muitos entre os quais você conhece, e precisamos ajudar. Mas a questão não é essa miséria, essa fome mundialmente espalhada, onde as pessoas realmente passarão necessidades, ela foi predita, foi prevista pelos profetas. Nós sabíamos disso. E mais do que isso, novamente, Deus tem como nos preparar para que soframos menos essa crise. O povo de Deus não precisa passar necessidades, não como povo. Exceções há, toda regra tem exceção. Então haverá cristãos fiéis e verdadeiros que vão, talvez, morrer de coronavírus. Isso não quer dizer que eles são pecadores, muito pelo contrário. Haverá cristãos fiéis, verdadeiros, que vão passar fome. Não quer dizer que não sejam cristãos, muito pelo contrário. Isso é exceção. Mas, como regra, o povo dele, que é fiel, não vai morrer de coronavírus em massa, não. Não vai passar fome em grande escala, não. Porque crê nos seus profetas e segue os seus conselhos. Que conselhos Deus tem com relação às finanças, pastor Harry? Olha, você já sabe quais são, né? Mas eu vou pensar alguma coisa. Eu gosto de Provérbios, capítulo 6, versos 6 a 11, que diz ali, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. E aí o texto continua, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe. Não precisa de chefe te cutucar, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Olha que formiga prevenida, como Deus gostaria que eu e você fôssemos assim, o profeta avisou. E continua no verso seguinte, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Parece que está descrevendo a gente na quarentena, né? Não é porque você está de quarentena que você tem que ficar na cama e no sofá, vendo a porcaria da televisão. A não ser que seja Novo Tempo, é claro. Mas vendo coisas que não edificam, dia e noite. Ou ficando sem fazer nada. Ou jogando videogame. Para com isso. Para com isso. Você é um cidadão do reino de Deus. Você está acima disso. Aproveite seu tempo na quarentena para trabalhar. Se não é possível trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhe para não perder dinheiro. Conserte as coisas da sua casa, para não precisar pagar alguém para consertar. Faça manutenção, limpe a sua casa, para não precisar pagar alguém para limpar. Poupe o trabalho daqueles que trabalham tanto. Quem sabe você alivia um pouco a carga doméstica de quem cuidava de tudo na casa. E você agora está em casa, em vez de ficar vadiando, ajuda. E depois de fazer tudo isso, pegue um bom livro. Você sempre diz que não lia nada porque não tem tempo. Você sabia que era desculpa? Eu sei, eu também dava essa desculpa. Mas agora a gente não tem essa desculpa, ou não tinha. Então, se você ainda está de quarentena, pegue um livro e vai ler. Estude livros do Espírito de Profecia, Eventos Finais, O Grande Conflito. Tanta coisa boa para ler agora. Aproveite para isso. E o texto termina, eu vou poupar um pouco de tempo seu, mas o texto termina dizendo mais ainda sobre como é terrível ser vadio e preguiçoso, né? Que não seja o caso de nenhum cristão. Sobre finanças pessoais, Ellen White, no dia 11 de agosto de 1868, escreveu uma carta para o seu filho Edson, tinha 19 anos na época,
19 é um jovem. E ela escreveu o seguinte para ele: a extravagância necessita de recursos. Os jovens daquela época já gostavam de uma extravagânciazinha, né? Os jovens daquela época, entre aspas, já gostavam de um smartphone caro e de outras coisas caras, lógico que não isso, que eles tinham acessível para a sua época. E ela continua: se o dinheiro não puder ser obtido com honestidade, será arranjado desonestamente. Eu fiquei pensando quando eu li esse texto, mas será? Não é só porque o jovem não conseguiu comprar aquilo que ele queria com honestidade, se ele é vaidoso, ele vai sair roubando. Não é todo jovem vaidoso que sai roubando, ou adulto. Aí depois eu pensei um pouquinho, não, realmente não é todo, mas a maioria rouba. Como assim, pastor Harry? Não precisa nem eu dizer. Aqui entre nós, olha para mim aqui. Se você é vaidoso, se você é extravagante, a sua grande tentação, quando recebe os seus rendimentos, é gastar antes de separar a parte de alguém. E aí você passa a roubar esse alguém. Então, sim, a maioria dos extravagantes e vaidosos cristãos roubam. E roubam alguém pior do que roubasse um vizinho, um comerciante. Você sabe do que eu estou falando, né? Vamos continuar. E ela continua dizendo ao seu filho: o amor pelos prazeres e por roupas finas tem levado a muitos jovens à prisão e até à forca. Sempre faça questão de viver dentro da sua renda. Passe sem coisas que trariam consigo dívida. Nunca compre nada sem ter todo o dinheiro para pagar. Em outras palavras, compre à vista. Não compre a prestação, não faça dívida. É esse o conselho que ela deu para o seu filho, que vale para mim e para você hoje. E ela deu muitos conselhos. Ela tem um livro inteiro sobre isso, chamado Conselho sobre Mordomia, só sobre dicas de administração financeira. Um livro inteiro. Eu peguei um textozinho só. E termino esse pilar das finanças com outro texto da Bíblia bem conhecido, de Malaquias capítulo 3, verso 10, onde diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E o que vai acontecer? Provai-me nisso. É o único texto da Bíblia em que Deus pede para ser provado. Porque Deus é que prova você e a mim. Deus é que nos prova. Mas nesse Deus inverte. Fala assim, não, agora não é eu que vou te provar. Agora é você que vai me provar. E eu estou pedindo, me prove, me prove. Confie em mim e me prove. Me prove no quê? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, sim, sobre finanças, os cristãos foram avisados que viriam tempos difíceis. E foram também prevenidos de como sofreriam menos nesses tempos, gastando com modéstia seus recursos e sendo fiéis nos dízimos, garantindo o cumprimento da promessa de que Deus vai cuidar dos fiéis. Você tem aproveitado essas promessas? Tem sido obediente aos profetas e a Deus, acima de tudo? Terceiro e penúltimo pilar que foi abalado, a vida espiritual. Não tem igreja, não tem pastor para eu ver pregar, só pela televisão. E os irmãos eu não encontro, não tenho como comungar, não tenho como fazer um hino, aquele hino gostoso que todo mundo canta junto e tal. Acabou! E agora o que será de mim? Amigos, olha o que diz Ellen White. Consagre-se a Deus pela manhã e faça disso a sua primeira atividade. E ela continua, que a sua oração seja: toma-me, ó Deus, toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo. E que tudo que eu fizer seja efetuado por ti. Caminho a Cristo, página 70. A consagração, a comunhão, a fé, não é uma obra igrejeira, é uma obra que você faz em particular com Deus, na sua comunhão diária. Em particular, em outro momento especial. Olha o que ela fala no livro Ciência do Bom Viver, página 392. Pela manhã, antes que saia de casa para o trabalho do dia, reúna ele os filhos em redor de si. Está falando do pai de família, do sacerdote do lar. E curvando-se perante Deus, entregue-os ao seu paternal cuidado. Primeira coisa do dia. E, continua ela, passados os cuidados do dia, ou seja, terminado o dia, reúna-se a família para fazer uma prece de gratidão, erguendo hinos de louvor e reconhecimento do divino cuidado no decorrer do mesmo. Culto familiar. Aqui se vive religião. As famílias, ou os indivíduos primeiramente,
que tinham comunhão diária com Deus e continuaram tendo, com quarentena ou sem quarentena, a sua fé não foi nem sequer arranhada, antes foi incrementada, antes foi aumentada. As famílias que já tinham o hábito de fazer o culto familiar e continuaram fazendo, eles sentiram saudade sim dos irmãos, mas isso em nada afetou a fé da família, de nenhum dos familiares, antes ao contrário aumentou, porque agora eles têm até mais tempo para fazer cultos maiores e louvarem ainda mais a Deus. Eu experimentei isso na minha vida, na minha casa. Não que eu seja referência, mas é um privilégio que Deus deu a mim, a você e a todos nós. É simples assim. Sinto saudade da igreja? Sim, eu sinto. Mas eu não tenho dificuldade espiritual por causa disso. Se eu tiver, por outros motivos, que não há nem desculpa para isso. Porque a minha fé, ela depende só de mim e do meu Deus, da minha comunhão pessoal. E a firmeza espiritual da minha família depende de mim como sacerdote e do culto familiar que faço com eles diariamente, de manhã e no final do dia. Como manda a Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz o seguinte: e essas palavras que hoje te ordeno, palavras é a Bíblia, estarão no teu coração, e tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado aonde? Na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Levantar-se. Igual Ellen White falou, culto familiar 2 vezes por dia. Primeira coisa do dia, última coisa do dia, e a adoração, esse culto é um lugar, o lugar de se fazer, eu sublinhei de vermelho aqui, é em casa. Não estou dizendo que é errado ir à igreja. Eu estou dizendo que a fé de um cristão não depende da igreja. Não depende. É bom ir na igreja? Esse é um outro assunto, é não só bom quanto necessário. E podendo ir, vá. Diz o salmista também, o profeta, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas impedido legalmente de ir, que isso não seja motivo para a sua fé ser abalada, porque não precisa, antes pelo contrário. E o último pilar, que foi abalado nessa crise, que os profetas nos avisaram e nos preveniram, é a ansiedade quanto ao futuro. O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha família? Da minha renda? Não são raros os casos de suicídios que já estão acontecendo. Pessoas estão tirando a vida pela falta de perspectiva com relação ao futuro. É claro que a maioria não vai fazer isso, não vai chegar a esse extremo. Mas grande parte da população, sim, em que pese que não estão se matando, estão ansiosos, agoniados, tensos com relação ao futuro. E quase que não podemos condená-los, porque a situação é realmente de grande tensão, de grande ansiedade. Mas até mesmo sobre isso, o profeta nos preparou e nos avisou. Em Mateus 6,34, Jesus fala para a gente, para mim e para você, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amigo, eu não sei o que vai ser do seu amanhã nem do meu. Eu sei que hoje tem comida na minha geladeira. Hoje eu tenho uma cama para dormir. Hoje eu tenho um trabalho muito digno para realizar. Tenho um escritório onde me dirijo até lá e posso ali ajudar a igreja de alguma forma. Hoje Deus me deu essas bênçãos, então hoje eu louvo. E amanhã? Não sei. Não sei. O amanhã não me pertence. Pertence a Deus. Que maravilha. Eu sei que é mais fácil falar isso do que viver. É sim. Mas eu me esforço a cada dia, para cada dia eu consiga viver mais isso. E não só falar. Porque isso realmente tem tirado um peso das minhas costas. Hoje, Deus me deu muitas bênçãos. Me deu ontem também. Quer ver só? Olha o que diz ali no livro Eventos Finais, página 72. Nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Olha para o passado. Olha para tudo que Deus fez para você até hoje. Para tudo que Deus te deu. Veja se há motivo para você temer com relação ao futuro. Ah, mas agora é diferente. Sim, o mundo é diferente. Mas o seu Deus é o mesmo. O seu Deus é o mesmo. Isso que é o importante. Em Lucas 21, 28, me dá o grande motivo para ficar feliz. Diz assim, quando começarem a acontecer essas coisas. Olha só, quando Jesus falou assim, quando as coisas vão acontecer, fome, peste, desgraça, guerra, tudo, e quando começar todas essas coisas ruins a acontecerem, a Bíblia é cheia de paradoxos, e esse aqui eu amo. Quando começarem a acontecer essas coisas terríveis, levantem-se, ergam a cabeça,
porque está próximo a redenção de vocês. Ou em outra versão, mais clássica, porque a vossa redenção se aproxima. Ergam a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está voltando, amigos. Está perto de voltar para buscar a mim, a você, a nossa família, para ir para o céu, onde não vai ter corona, não vai ter crise financeira, não vai ter risco para a saúde, não vai ter ansiedade, nada disso. Está próximo, muito próximo. Deus seja louvado por isso. E termino com esse texto da profetisa, no livro Serviço Cristão, página 275, que diz assim: seja paciente, soldado cristão. Ainda um pouco, e aquele que há de vir, virá. A noite de fatigante espera, de vigia e tristeza, está quase passada. Em breve será dada a recompensa. O dia eterno há de raiar. O dia eterno há de raiar. Como diz o pregador, ouço os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. E eu quero sair desse mundo. Eu quero cada dia mais ser um cidadão do reino dos céus e não da terra. Eu quero cada dia mais estar menos preocupado com ideologias, se direita, se esquerda, se pandemia, se não é pandemia, se tem que usar isso, não usar aquilo, tem que fazer. Eu não aguento mais nada disso. Eu quero me concentrar na minha missão aqui na terra, para ver Jesus voltando. E eu sei que falta uma coisinha muito importante para que isso aconteça. E esse evangelho será pregado em todo mundo e virá ao fim. Eu não consigo pregar o evangelho em todo mundo, mas eu consigo pregar para a moça que corta meu cabelo. Eu consigo pregar para o mecânico que arruma meu carro. Eu consigo pregar para um amigo de um amigo que pediu para estudar a Bíblia. Eu consigo pregar para um vizinho. E Deus está me dando essas oportunidades. Eu quero ver Jesus voltando. A nossa redenção se aproxima. As mazelas estão acabando. Não quer você estar preparado para esse grande dia juntamente com a sua família? O desafio que eu faço para você é: crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos ouvir agora uma mensagem musical que será feita pelos nossos amigos do IAESC, o Gerson e a Evelyn. E depois eu quero orar com você. Tira o meu temor, Ele é Jesus, meu guia, minha luz. Só Ele tem palavras que consolam o meu coração. O seu amor é maior, Ele sabe o melhor, quer me trazer nova vida, me rendo a Ele então, me entrego em suas mãos. Ele criou o universo e governa em todos os tempos. Ele é o primeiro e o último, não existe outro Deus. Por que então temer? Desde o princípio já preparou o meu caminho, o meu futuro. Ele me ama, me escolheu para ser seu.
na cruz, a vitória certa está. Só Jesus me aceita do jeito que sou, Imperfeito e também pecador, ninguém me ama assim. ninguém me ama assim. Ninguém me ama assim. Tanto amor por mim. Nada me afasta do seu amor. Seu amor, nada me afasta do seu amor. Nada me afasta do seu amor. Não há distância que o seu amor não possa alcançar. Não há distância que o seu amor Não possa alcançar. Amém. Amém. Sérgio e Evelyn, muito obrigado. Amigos do IAESC. Deus seja louvado por essa bela mensagem musical. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar para nós, através dos profetas. É para a gente isso. E a gente às vezes não dá o valor devido. Nos perdoe. Ajude que se essa crise sirva para alguma coisa, sirva para ajudar a mim e aos meus irmãos a prestarmos mais atenção nos profetas. Não só para não sermos pegos de surpresa, mas acima de tudo para obedecer os seus ensinamentos, que não são em vão, não são à toa. O Senhor ensinou tanta coisa bonita para a gente, não é só para ter um corpo mais bonito por causa da saúde, não, o Senhor queria salvar nossas vidas, o Senhor queria nos dar muito mais dignidade de vida, cuidar das nossas finanças, não para que a gente vivesse regaladamente, antes ao contrário, para que vivêssemos de forma mais modesta, mas pudéssemos continuar vivendo dignamente mesmo diante das crises. O Senhor quer nos poupar de tantas coisas, e a gente às vezes é tão cabeça dura. Perdão, Senhor, perdão. Ajude-me, Senhor, a mim, a minha família, os meus irmãos, a crermos nos nossos profetas. De verdade, não só da boca para fora. Crer lendo, crer estudando, crer praticando. E então, o Senhor tem um povo fiel para buscar e para levar para a Canaã celestial. Não perfeito, de forma alguma, mas fiel, leal a Ti, que Te ama e se esforça para fazer a Sua vontade. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos, muito obrigado pelos Teus profetas, muito obrigado pelas Tuas profecias. Em nome do Senhor Jesus. Amém.